Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar um relato para vocês. Os escravos da fazenda. O moço que nos conta esse relato diz que durante a faculdade ele fez várias amizades e muitas dessas pessoas tiveram contato com coisas sobrenaturais. Dentre essas pessoas havia uma com quem ele estudou apenas um ano, mas com quem ele se identificou muito. O nome dela era Paula, uma morena bastante falante, mas bem reservada com estranhos. Mas ela dizia que gostou dele de cara. E eles desenvolveram ali uma afinidade, então eles conversavam sobre todo tipo de assunto, inclusive coisas do além. Conversa vai, conversa vem, ela contou várias coisas que ela vivenciou, coisas relacionadas ao sobrenatural. E uma dessas coisas ele vai contar pra gente que ele achou muito intrigante. Ela contou que tinha um tio cuja família morava numa fazenda, que esse tio ele trabalhava em São Paulo, mas praticamente todo final de semana ele estava nessa fazenda que era no interior de São Paulo. Era uma fazenda bem grande, bem antiga. Sabe aquelas fazendas que tem a casa grande, o casarão, e ainda tem senzala, ainda tem alambique desativado, mas é uma fazenda onde existiram escravos ali. E sempre que ela podia, ela ia nessa fazenda do tio, principalmente nas férias, porque era um lugar muito gostoso. E ela gostava de se reunir com o tio e com toda a família, e eles ficavam contando histórias sobre aquela fazenda, histórias bem intrigantes, como por exemplo de espíritos que iam importunar o gado, histórias que vêm sendo contadas desde a época dos avós. Contam que frequentemente os cavalos amanheciam com as crinas e os rabos trançados, e que os rabos dos bois, das vacas, também amanheciam amarrados na cerca. Seria o saci? Contavam também histórias de lobisomem, espíritos da floresta e outros tipos. Esse tipo de história aí de folclore, de lenda e talvez de realidade. Certa vez, então, a Paula perguntou pro tio dela a respeito dos escravos que moravam ali. E ele deu uma risadinha assim meio de deboche e disse pra ela que eles ainda habitavam aqueles espaços da senzala, e agora era apenas um depósito de grãos e ferramentas. A Paula achou que ele estava brincando, porque ele era bem disso, de pregar peça e assustar os outros, depois morrer de rir. Desde que ela era pequenininha, ele fazia isso, pregava peça nela e depois rachava o bico de rir das caras de susto ou dela chorando. Após horas de conversa, cada um foi pro seu quarto, descansar, dormir. Mas ela não conseguia parar de pensar nos escravos que habitaram aquela fazenda, o quanto eles sofreram, quanto eles trabalharam ali, muitos morreram ali, até que finalmente ela adormeceu com aqueles sons típicos do mato, né? Grilo, barulho de vento nas árvores e aquele breu total, aquela escuridão do sítio, do mato. A certa hora da madrugada, ela despertou de um sonho onde ela via escravos dançando e rodando em volta de uma fogueira ao som de batuques e cantoria, bem nítido. E qual não foi sua surpresa quando ela viu pela fresta da janela uma luz entrando, e aquele som com o qual ela tinha sonhado era real. Ela agora estava acordada e estava ouvindo aquele som que vinha lá de fora. Ela realmente estava ouvindo ali no terreiro, que ficava abaixo da janela dela, que a janela dela do quarto era no segundo andar da casa. Então, ela ouvia aquele som exatamente como ela havia sonhado, ali no terreiro, embaixo da janela dela. Ela ficou atônita. Imaginou até se não poderia ser o tio dela pregando mais uma peça nela, mas, pô, aquela hora da madrugada. Então ela se aproximou daquela enorme janela de casarão de fazenda e pôde constatar a luz, realmente, aquela luz amarelinha entrando pelas frestas da veneziana de madeira. Um pouco que tremendo, assustada, ela abriu aquela janela e se espantou quando se deparou com uma fogueira acesa no terreiro ali embaixo. Mas não só isso, ao redor da fogueira haviam troncos de madeira dispostos como se fossem bancos. E nesses troncos de madeira haviam negros sentados, cantarolando, outros dançando, batendo palmas ao ritmo dos atabaques. Um pouco mais próximo à fogueira havia alguns negros sem camisa, com calça caque, suados, dançando juntamente com outras negras, que usavam roupas claras e algumas com lenço na cabeça. E eles entoavam um cântico bem peculiar africano. Ela diz que devia ter uns 40 escravos ali, que ignoraram totalmente a presença de alguma outra pessoa ali, por exemplo a dela. Ela estava ali, com a janela aberta, paralisada, contemplando aquela cena na frente da janela dela. E eles
rodavam por lá como se ela não existisse ali, como se ela não estivesse ali. Então no solavanco ela saiu da janela, bateu a janela porque ela tinha que falar isso pro tio dela. Ela foi correndo no quarto do tio pra mostrar aquilo, porque aquilo era real demais pra ser só uma visão, um sonho. Ela bateu na porta do quarto do tio dela, um pouco sem graça, mas totalmente alarmada. Então ele respondeu lá de dentro que ela podia entrar. E ela falou com uma voz um pouco baixa pro tio dela seguir ela e que era urgente. Ele saiu da cama um pouco assustado, mas com aquele riso de canto típico do tio dela. E quando eles ainda estavam no corredor ali da casa, ela falou pro tio que haviam escravos ali no terreiro, abaixo da janela dela. Então ela correu para abrir a janela para mostrar pro tio que vinha atrás dela, e ela tava com o coração na boca já. Mas ao abrir a janela, ela se deparou com um imenso vazio e silêncio. O vazio do terreiro, iluminado fracamente pela luz da lua. Não tinha mais nada, só os sons típicos da noite. Então ela se virou pro tio, e o tio dela com aquele arzinho de "eu não disse?". Ela ficou muito decepcionada. O que foi aquilo? Porque só ela pôde ver e ouvir aquilo que era tão real. Aquilo era real, estava ali. Mas o tio dela disse que já tinha presenciado algo assim há algum tempo atrás. E foi por isso que ele disse que os escravos ainda habitavam aquela fazenda. E ele disse ainda que quando era criança ali na fazenda, ele lembra que uma vez ele estava indo em direção à ex-senzala que tinha ali, quando ele se deparou com um negro, um escravo, parado ali na portinhola da ex-senzala, fumando um cigarro de palha. Bom, os anos se passaram e nada mudou. Os acontecimentos passados ainda vêm à tona, ninguém sabe por quê, nem como, nem quando. A Paula terminou dizendo que sentia muitas saudades desse tio dela, que faleceu 2 anos depois desse acontecimento. E esse tio dizia pra ela que quando ele morresse, ele ia vir apertar a mão dela bem forte para avisar que ele estava partindo. E ela disse que, de fato, na noite em que ele faleceu, a mão dela começou a doer muito. Imediatamente ela começou a chorar, porque o tio dela, pregador de peças e contador de histórias, realmente faleceu aquela noite. Só acrescentando aqui que acredito que essa visão que a Paula teve foi uma impressão, aquilo que fica no ambiente, não é um fantasma com o qual a gente pode interagir, que ele vai olhar pra você, ele vai falar alguma coisa, não. Aquilo foi algo que aconteceu ali um dia e por algum motivo ele retorna a acontecer como se fosse um filme impresso no ambiente. E se vocês gostaram desse relato, deixa o joinha, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais. Um beijo pra vocês e até o próximo relato. Tchau!